obras artísticas, a cultura de um modo geral, ela sempre acompanha aquilo que está acontecendo no momento. Principalmente a política, principalmente ali a vida das pessoas, a vida social. E isso não é diferente quando você está num regime de exceção, um regime de exceção ao regime democrático, né, que foi o caso aí da ditadura civil-militar de 1964 até 1984. Então, nesse período, você tem diversas obras que vão ser produzidas com um teor político, às vezes com um teor mais diferente, mais subversivo, digamos assim, né, que era diferente daquilo que se gostava ou que se entendia como tradicional naquele momento. O que acontece é que, nesse período, essas obras vão ser censuradas. Por quê? Vamos dar uma olhadinha? Aí na sua tela você está vendo uma música do Gonzaguinha chamada Comportamento Geral, de 1973. Então ela está ali no auge da ditadura militar, né? E ela vai ser censurada, como diversas outras músicas desse cantor foram censuradas. Vamos dar uma olhada na letra. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com o seu carnaval. Então você tem aqui uma letra que está falando sobre diversos motivos aí da vida social, né? Você tem algumas críticas à falta de dinheiro, né? Ao preço das comidas na feira. Você vai à xepa da feira, que é o final da feira, quando os preços estão mais baratos, porque, em geral, os preços não estão atrativos durante o início da feira. Você tem aqueles produtos mais vistosos, mais bonitos, né? Você tem aqui uma crítica à relação entre trabalhador e patrão, né, o trabalhador defendendo aí os interesses do patrão, mesmo estando ele desempregado. São diversas críticas sociais aqui que a gente, enfim, pode falar sobre aquele momento, né? Qualquer relação com o presente não é mera coincidência. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no que o enunciado traz para a gente. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, dezenas de artistas e centenas de obras foram censuradas por conta de seu então chamado caráter subversivo. Essa ideia de subversão incluía diversos motivos diferentes, inclusive aqueles expressos na música de Gonzaguinha. Então aqui é para a gente selecionar aqueles motivos que podem ser entendidos como subversão que estão presentes na música do Gonzaguinha. Você tem aqui uma questão importante que é o significado de subversão. As diversas obras que foram censuradas, as centenas de obras mesmo, muitas obras de verdade, pinturas, filmes, músicas, foram censuradas pelos mais diversos motivos, né, que iam desde assim, de abordar temas como sexualidade, como enfim, socialismo, críticas ao Estado e até sobre relações de trabalho, preços, economia, né, que de qualquer forma não eram bem vistas pelo Estado brasileiro. Vamos às alternativas. Alternativa A. Representações da sexualidade de práticas contrárias ao costume. Bom, isso certamente seria subversivo, mas não está na música. Alternativa B. Denúncias à censura e à violência política praticada pelo regime. Essas obras que criticavam a censura e a violência política eram muito perseguidas, mas não é o caso de uma dessas aqui, né? Alternativa C. Propaganda política contra o governo e a favor da democracia. Bem, a gente até poderia dizer aqui que nesse texto tem uma propaganda política contra o governo, mais precisamente com relação à economia, mas não está muito clara essa relação com a democracia. Então, incorreta. Alternativa D. Elogio a elementos da cultura marginal como a malandragem. Bom, aqui não tem nenhum elogio a nenhum elemento da cultura marginal. Né? Lembrando sempre que a malandragem vai ser perseguida durante o regime militar, também durante o regime de exceção do Estado Novo, né? Que é um dado da cultura brasileira, mas que não é bem visto, porque você tem sempre o elogio do trabalho. E a alternativa E, então, a alternativa correta, críticas às relações trabalhistas e à situação econômica. Está bem claro no texto, você pode ver que ele fala da feira, ele fala do preço, ele fala da relação entre empregado e patrão. Então é sobre isso que você está falando aqui nesse texto quando você fala de subversão. Isso é importante ficar atento a esse tipo de questão que traz aí diversos itens que podem ser considerados corretos se você analisá-los fora do contexto do texto base. Então é sempre importante ter prestado o texto base, tá? Então ouça aí músicas boas e boa sorte nos seus estudos.